Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora. Sabe o que aconteceu? Nós, do programa Trilha Social, nós fomos para Bruxelas, que fica na Bélgica. E lá nós encontramos 2 voluntários e também fazendo intercâmbio cultural. Falamos sobre intercâmbio cultural. Esses 2 voluntários que estiveram conosco lá, que nós pudemos, né, fazer essa entrevista, vai trazer assim uma nova forma de você olhar também para a questão do intercâmbio cultural. Foi com Camila Deulf e Pedro de Melo Lima. Camila Deulf, ela tem uma nacionalidade, ela nasceu em Bruxelas e viveu aqui porque ela tem o pai que é da Bélgica e a mãe que é aqui do Brasil. Então, ela tem dupla nacionalidade. Então, nós vamos falar sobre isso também. E Pedro de Melo Lima, ele nunca tinha estado lá. Então, ele foi para estudar e, no começo, teve algumas dificuldades até que conseguisse estar lá e estudar. Ele escolheu, né? E são 2 alagoanos. Ela adora Alagoas, é a terra que ela ama. E provavelmente vão voltar, né, para estar aqui conosco no Brasil, trazendo todo o conhecimento que eles estão adquirindo lá através da universidade. Ela está fazendo psicologia e ele está trabalhando na área da informática. O quanto é importante também a oportunidade de conhecer outras culturas, outros locais, a maneira como se vive. Você tem que passar por essa experiência para poder entender o lugar que você realmente quer ficar. Porque quando a gente viaja, quando a gente tem a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural, você começa a enxergar aquilo que tem de melhor também no seu país, né? E valorizar tudo aquilo que tem de bom também no outro país e no outro, nas pessoas, na forma de viver. Tanto na gastronomia, como na educação, a forma, a cidadania que é praticada, enfim. Tudo isso enriquece as pessoas. Então, vamos lá. Vamos assistir conosco, vamos ver juntos aí como é que foi essa entrevista? Olá, hoje nós estamos aqui num país, num momento de muito frio, estamos na casa de nossos anfitriões e nós vamos falar de um assunto muito interessante, a importância do intercâmbio cultural. O intercâmbio cultural, ele é importante porque nós vamos aprendendo a unir e agregar aquilo que é diferente, mas de uma forma positiva. O quanto é importante que os países, né, eles possam fazer esse intercâmbio para que os jovens e as pessoas, elas entendam que nós podemos todos viver em paz. Cada um com a sua cultura, respeitando a cultura do outro, mas nessa troca nós nos enriquecemos, porque o diferente é que nos enriquece. Aquilo que você já sabe, que você sempre fez, você pode seguir fazendo a vida toda, mas quando você tem a oportunidade de fazer algo diferente, conhecer, por exemplo, como eu falei agora, outra cultura, conhecer outro país, viver uma outra realidade que não é a sua, do seu país, até nas condições climáticas, isso tudo faz a diferença e enriquece a sua vida. E hoje nós estamos aqui com um alagoano, o Pedro, ele é alagoano e ele está agora aqui, sabe onde? Em Bruxelas. Ele está em Bruxelas tendo uma experiência maravilhosa. Me disseram, já faz mais de um ano que ele está aqui, me disseram que ele já está a pessoa que já nasceu aqui, fala muito bem e ninguém nem percebe que ele não é daqui mais. Muita alegria estar aqui com você. Muito obrigado. Encontrar com você aqui em Bruxelas é assim, para nós, né, que somos brasileiros e de repente viajando para outro país, encontrar alguém da nossa nacionalidade é sempre bom, né? Acolhe, é um acolhimento muito bom. Me fala como é que foi essa sua experiência, Pedro. Então, eu vim para Bruxelas, para a Bélgica, né, já tem 4 anos. Eu vim uma primeira vez com a Camila. E a Camila é uma amiga? A Camila é minha namorada, a gente já está junto há 8 anos. E na primeira vez que eu vim,
A gente passou cerca de 6 meses. Eu vim já para aprender o idioma, o francês, e logo em seguida ingressar à universidade, sendo que a gente passou por alguns problemas, né? E aconteceu que eu fiquei 6 meses, aprendi um pouco do francês e tive que voltar para o Brasil, por causa de questões de visto e tudo mais. Mas eu continuei com a cabeça erguida, né? Continuamos nós todos e fomos atrás e tentamos novamente até que foi aceito e eu pude ficar. Então, quando eu já voltei com uma base boa, né, do francês, porque os 6 meses que eu já tinha ficado, eu já tinha começado a aprender sobre o país, sobre a língua e tudo mais. Então, quando eu voltei novamente, eu já tinha essa base do francês e continuei a estudar o francês para poder ingressar à universidade com o francês perfeito, né? Então, acho que eu fiquei mais cerca de 6 meses estudando, esperando o tempo da universidade começar, até que eu comecei. Tem acho que uns 3 anos que eu estou fazendo a faculdade já estou na reta final e falta só apenas meu projeto final, o TCC, para concluir. É uma experiência incrível. Já estou falando muito bem o francês, o idioma do centro, né, de Bruxelas. E juntamente disso eu comecei o holandês, porque a Me fala um Bélgica... pouco disso. Eu sei que na Bélgica não tem uma língua só, né? Quais Sim. são as línguas que se falam aqui na Bélgica? Então, a Bélgica é um país culturalmente muito rico. Ele tem o francês, que é a parte do wallon, e tem a parte holandesa, a flamand, que fala o holandês também. E uma pequena parte que fala o alemão. Mas é apenas uma pequena parte que não é tão, como podemos dizer, não importante, porque continua sendo importante por causa da cultura, mas não é tão utilizado o alemão. Então, eu aprendi o francês, que é a primeira e a segunda porque eles estão numa rixa, né? O holandês e o francês, eles são muito utilizados, então são as duas línguas mais utilizadas. E você Aprendi agora... o francês e agora estou aprendendo o holandês. O holandês, olha, que maravilha. Se ele estivesse no Brasil, ele não teria essa oportunidade. E o mais importante, ele também está trazendo para cá um pouco da cultura, da sua cultura, né? Você fez amigos aqui, me diga como é que aconteceu até para que você pudesse sobreviver aqui, né? Você teve uma rede de apoio. Sim, sim. É muito importante quando você quiser sair do seu país, você pensar a rede de apoio que você vai ter, que seja o mínimo necessário, mas é necessário que você tenha alguém para te ajudar a dar os passos dentro daquele país. Sim. Minha maior rede de apoio foi os pais da Camila, né, da minha namorada. Eles são franceses? Então, a mãe dela, a Mariana, ela é brasileira, mas já viveu na Bélgica há um bom tempo, e o pai dela, né, ele é belga. Que morava no Brasil também, mas... Aí já é o oposto. O pai de Camila é uma coisa muito interessante. O pai de Camila saiu aqui da Bélgica e foi fazer um passeio com um amigo para o Brasil e não voltou mais. E viveu no Brasil durante muito tempo. E agora voltou com a filha, né, para poder também dar a ela a oportunidade, porque quando a filha nasceu aqui na Bélgica, ela é belga também. E dupla nacionalidade. E nessa dupla nacionalidade, ela agora está podendo viver a nacionalidade dela belga. E isso está fazendo toda a diferença, né? E o mais importante, né? Com um companheiro, que é você, sim, Pedro, para ela também deve estar sendo uma experiência maravilhosa. Sim. E aí, depois que você chegou aqui, como é que você... com essa rede de apoio, você conseguiu trabalho? Como é que você começou a se movimentar? Porque em algum momento você vai ter que sair sozinho, tomar o metrô. Como é que foi essa primeira experiência? Hoje eu vou sair sozinho sem ninguém estar comigo. Logo no começo, acho que no primeiro mês que eu estava aqui, estava fazendo o curso de francês justamente, e eu fiz uma amizade com um brasileiro que estava aprendendo também, tinha várias nacionalidades, mas aí como eu tinha pontos em comum com esse brasileiro, eu fiz mais relação com ele e a gente marcou de se encontrar.
Aí ele falou, vem na minha casa que a gente vai se conhecer, vamos fazer alguma coisa junto e tudo mais. E aí, logo depois do curso, vamos lá na sua casa. E a gente foi junto, sendo que na volta eu não sabia muito bem como voltar. Não conhecia os transportes ainda, meu celular descarregado, mas eu já tinha visto o trajeto que eu tinha que fazer para chegar em casa. Ainda bem, né? Mas ainda bem que eu tinha visto, porque senão ia ter um problema. E consegui me lembrar direitinho do trajeto que eu tinha que fazer, pegar os transportes e cheguei em casa muito bem. Mas foi uma experiência meio louca, né? Porque eu saí assim sem me preparar, mas com certeza eu cheguei em casa. E isso que você acabou de relatar é muito interessante, porque o jovem é assim, né? O jovem ele tem força, essa força da juventude é muito importante para poder abrir portas, para fazer coisas novas, né? As pessoas que já têm uma idade mais avançada já é mais medrosa, mas a juventude traz essa coragem, traz essa força, né? E às vezes faz até sem pensar, né? Sim, com certeza foi um momento de desespero, mas ao mesmo tempo estava tranquilo lá porque eu sabia que daria tudo certo. E também é um momento de aprendizado. Sim, de aprendizado, com certeza. Depois desse dia aí eu tomou cuidado. Tomei cuidado, sempre pegando o transporte direitinho. E assim, qual o curso que você está fazendo aqui Agora eu estou fazendo um curso que se chama Écriture Multimédia, que na tradução literal seria escritura multimédia. Multimídia. Mas eu acho que seria uma espécie de comunicação digital no Brasil. Sim. Que ele vai pegar todos os empregos do digital, da comunicação, então tudo que é comunicação nas redes sociais, tudo que é programação, eles vão dar uma base, marketing digital, entre outros empregos, né? E aí você vai trabalhar para empresas ajudando nesse sentido, para ter uma rede social bem produtiva. Isso, ou eu posso escolher um desses trabalhos e me concentrar nele, por exemplo, programação é um dos meios que eu estou mais me identificando, e então eu queria seguir essa via, né? Mas poderia ter inúmeras oportunidades, inúmeros outros meios de trabalhar. Me diga uma coisa, e na sua vida, assim, né? Você em algum momento pensou que algum dia você estaria em outro país? Jamais. Lá de Maceió, a gente vem, eu acho que um pouco limitado, né? Sem pensar onde é que a gente pode ir, onde é que a gente pode chegar. Mas ainda bem que apareceu a Camila e me mostrou essa oportunidade e com certeza eu agarrei, né? Isso demonstra que a vida é feita de oportunidades e as oportunidades só aparecem nos relacionamentos, sejam nos relacionamentos sociais, sejam no relacionamento entre amigos e sejam nos relacionamentos, né, de namoro, de sentimentais, amorosos. O quanto é importante, nós nascemos para nos relacionar e é no relacionamento que nós vamos descobrindo o mundo, cada um da sua forma. Algumas pessoas vivem em seus países a vida inteira e são felizes. E algumas pessoas têm a oportunidade de ampliar o seu conhecimento indo para outros países, como foi o caso de Pedro. Então, esse intercâmbio cultural, inclusive no Brasil, dentro o MEC, ele estabeleceu como sendo uma das matérias que podem ser introduzidas, né, são interdisciplinar, para os alunos de intercâmbio cultural. E o Maceió Voluntário, dentro de Alagoas, conseguiu uma parceria com a Bélgica, levando jovens aqui da Bélgica para fazerem trabalhos voluntários em Maceió para conhecer a realidade com que vivem os maceioenses, principalmente aqueles menos aquinhoados, aqueles que estão em estado de vulnerabilidade e saíram de lá muito enriquecidos, inclusive muitos deles foram trabalhar em grandes instituições, organizações que trabalham para a integração das pessoas no mundo inteiro, que fazem trabalhos para integrar as pessoas em estado de vulnerabilidade, para que elas possam ter oportunidades e possibilidades. Então, fica aí essa dica para você que deseja, né, ir para outro país. Eu gostaria que Pedro deixasse uma mensagem
para os nossos jovens lá no Brasil, não só os nossos jovens, as pessoas que ainda querem, têm no seu coração a vontade de conhecer outro país, outra cultura. Qual o recado que você poderia deixar para eles? Se você tem a oportunidade de poder conhecer uma outra cultura, né? Com certeza aí e se dedicar ao máximo, porque é uma experiência que eu não posso nem descrever, né? Tanto cultural quanto em vários fatores. Não tem como descrever quanto isso me acrescentou para a minha vida inteira, né? Então, se você tiver a oportunidade, eu recomendo 100% de você seguir em frente. Muito obrigado. Foi uma alegria estar com você aqui em Bruxelas. E até a próxima entrevista. Nós estamos hoje com Camila. Camila, ela tem dupla nacionalidade. Ela nasceu aqui na Bélgica e também tem a mãe e o pai é belga, a mãe é brasileira e eles se encontraram e ela nasceu aqui. E ela viveu em Alagoas durante muito tempo e ela também é brasileira, ela também tem a nacionalidade brasileira. Camila, uma alegria estar falando com você. Igualmente, né? Maristela, muito obrigada. Olha, e também, assim, nós estamos aqui num clima bem diferente, né, do clima de Maceió, Alagoas, que é muito quente aqui, nós estamos em 8 graus, 5 graus, muito frio. A semana passada até nevou aqui. Foi. Né? Me diga como é que foi, como é que é para você essa dupla nacionalidade. Isso te enriquece? Com certeza, né? Eu acho que você ter duas culturas é muito enriquecedor, porque você pode pegar das duas coisas que fazem com que você crie a sua personalidade, né? Você tem uma parte de... E são bem opostos, porque a Europa é bem fria, como você está dizendo, e o Brasil é bem caloroso, então você tem uma certa... Por exemplo, o europeu, ele é mais reservado, assim, geralmente, né? Ele vai ser mais reservado, já o brasileiro vai ser mais caloroso, vai ser mais... Comunicativo, justamente. Então isso eu acho que é bem interessante, porque eu tenho um pouco desse lado reservado, mas ao mesmo tempo eu tenho esse lado brasileiro, então é bem legal. Então acho que você tem como pegar um pouco das duas nacionalidades e é muito enriquecedor, faz com que a gente crie meio que uma personalidade única, assim, com duas nacionalidades diferentes, um mix, né, das duas. E você tem a oportunidade, né? O seu pai é belga, sim, a sua mãe é brasileira. Você sente diferença entre os dois em maneiras de agir? Porque a sua mãe sendo brasileira, é claro, a cultura brasileira é bem forte. Sim, e ela sim. morava em Brasília, Sim. e é também, porque até dentro do Brasil existem vários Brasis, né? Sim. Também existem culturas que nós trocamos entre os estados. E o seu pai é belga. Uhum. Me diga como é que você milita, né, nesse intercâmbio com seu pai e sua mãe. Sim, então, meu pai, ele é belga, mas ele tem um coração brasileiro, né? Porque ele morou por muito tempo no Brasil, então ele pegou dessa cultura também, mas ele continua sendo belga, então ele tem o lado dele que é mais europeu, né? E minha mãe, ela é brasileira, mas ela também pegou o lado europeu também, então acho que acabou que fez um mix, que todo mundo ficou meio nesse mix, mas realmente tem uma certa diferença com meu pai, por exemplo, eu percebo que eu tenho mais a facilidade, não é nem facilidade, o hábito de falar com ele em francês automaticamente, ele vem falar comigo em português, eu acabo respondendo em francês, então isso já é meio que um condicionamento, assim, dessa relação, né? E com minha mãe eu já tenho mais a facilidade de falar em português, então inconscientemente a gente acaba que meio que divide as coisas assim, mas é bem interessante porque você crescer com pais que são de nacionalidades diferentes faz com que você veja o mundo de duas formas diferentes, né? Então é bem interessante o que você estava falando justamente, que mesmo dentro do Brasil a gente tem culturas diferentes. Minha mãe é de Brasília, mas eu morei em Alagoas, né? Então eu me identifico muito mais com o estado de Alagoas que com o estado de Brasília. Eu vejo diferenças realmente entre o estado de Brasília e o estado de Alagoas, e a forma com que a gente vê as coisas e tudo mais é bem diferente também. E você também veio para estudar, né? Isso. Você veio, e qual curso que você está fazendo? Eu estou fazendo psicologia atualmente, faz 4 anos que eu estou cursando agora, e eu vim já, quando eu fui para o Brasil, na verdade, com 12 anos que a gente foi, voltou, foi de novo, voltou de novo, enfim. Eu já tinha em mente que eu queria voltar para fazer minha faculdade aqui, foi o que aconteceu, e aí
Meus pais vieram, meu namorado veio também, está sendo muito enriquecedor. Isso para você foi assim muito acolhedor, né? Você ir para um país diferente, outra cultura, você teve que enfrentar. Você sai, por exemplo, de Alagoas, que é um clima quente, tropical. Aí você vem para um clima, não só diferença climática, né? Aqui as estações são bem definidas São. E o frio é frio extremo, mas não é só isso. Nós percebemos também que, como você falou agora há pouco, o europeu ele é um pouco mais frio, né? O povo brasileiro, você fala que ele é mais caloroso, ele é mais comunicativo. E aqui as pessoas não são tão sorridentes como nós somos no Brasil, né? Porque até já foi dito aí pela ciência política de percepção de que cada país exporta, e no Brasil ele foi reconhecido por exportar felicidade, porque é um povo que, apesar de passar por todas as dificuldades, ele está sempre sorrindo, né? Sim. E aí como é que foi sair desse local, né, onde as pessoas são mais acolhedoras, para vir para um local onde as pessoas são extremamente reservadas? Eu acho que, assim, talvez eu tenha tido um pouco mais de facilidade, porque eu já morei aqui, já morei lá, e eu também tenho isso dentro de mim, né, como eu estava te falando. Então, talvez para mim tenha sido mais fácil, que eu já tenho essa adaptação, vamos dizer, porque eu já morei aqui, já morei lá, então... Mas mesmo assim, eu senti a diferença, porque eu passei uns 6 anos, né, em Maceió, então toda a minha adolescência foi lá, meu desenvolvimento também como pessoa aconteceu lá, eu me firmei como uma mini adulta, vamos dizer, lá. Então, realmente, foi bem diferente, mas assim, eu consegui me adaptar. Tem essa diferença realmente, que no Brasil a gente tem um estilo de vida diferente. Pelo menos em Maceió, realmente, eu morava perto da praia. Era muito diferente. Aqui também tem essa questão que é mais reservado, que é mais frio, tem o clima que é diferente, então isso também tem um impacto no nosso humor, né, nas nossas emoções. Mas eu acho que assim, foi tranquilo, foi uma decisão que eu tomei para vir com um objetivo muito preciso, então eu acho que isso ajuda também, mas eu tô adorando estar aqui, eu adoro estar em contato com a natureza, e isso é um ponto muito positivo, que tanto aqui quanto lá eu consigo ter esse contato lá com o mar, e aqui eu moro do lado de uma floresta, então isso é maravilhoso. Isso. E eu soube que essa floresta que fica atrás da sua casa aqui, é uma floresta que, quando você pega uma reta, você vai parar lá na Alemanha. Ela é gigante. Imensa, gigantesca. Eu tive a oportunidade de conhecer. É muito interessante quando nós saímos para outros países, você vê o tipo de natureza que existe em cada um deles e que nos oferece, né? A natureza, ela é incondicional. Ela nos oferece a sua beleza, ela nos oferece tudo aquilo que ela tem de melhor. E ela não pergunta se você é pobre, rico, bonito ou feio. Ela simplesmente ela se expressa e se doa, né? Sim. E também você veio para cá, está fazendo psicologia. Isso. Existe uma diferença entre fazer a psicologia no Brasil e aqui. Eu sei que aqui tem uma forma, né, didática diferente de lá. Isso. Aqui o curso acadêmico universitário, ele é dividido em 2 partes, né? No caso tem o bachelier, que seria o bacharelado, em tradução literal, que são 3 anos. E aí depois você tem mais 2 anos no caso de master, que seria o mestrado, mas não é bem o mestrado ainda, a tradução não é tão boa. Mas enfim, no Brasil eu sei que psicologia são 5 anos também, né? Aqui acaba que é a mesma coisa. E aí você, no caso, totaliza 5 anos. Só que quando você faz esses 3 primeiros anos de bacharelado, depois te abre portas para outros cursos. Se, por exemplo, você fez 3 anos de psicologia, mas que você não quer mais cursar psicologia, você pode ir para outra área. Assim, que seja mais ou menos na mesma área, assistente social. Seja na área humanas, né? Isso, exatamente. Assistente social, enfim, etc. Então, eu acho isso legal, porque às vezes a gente escolhe... Uma profissão, um curso. Um curso muito cedo, e tem muita gente aqui, eu percebo que tem muito isso, que tem pessoas que cursam 1 ano, e geralmente elas sempre depois trocam de curso. Isso acontece muito aqui na faculdade que... Não era bem o que elas esperavam, isso, né? E eu acho isso legal, até esse fato de ter os 3 anos, mesmo que depois dos 3 anos você vê que não se identificou, você pode continuar e mesmo assim você continua o seu curso, né? Então você só faz mais 2 anos ou 3 anos, às vezes você tem que fazer uma equivalênciazinha. Mas tem isso, e aí aqui também tem a diferença que tem um pouquinho no Brasil, tem as faculdades públicas e as faculdades privadas.
Então, se você faz uma faculdade privada e depois você tem que fazer um master para ir para o público, no caso não tem, tem alguns master em faculdade privada, mas no caso da psicologia não tem. Então, você tem que fazer um ano de equivalência nessa faculdade pública. Então, acaba que estende o seu processo, em vez de 5 anos, são 6 anos, mas continua sendo enriquecedor, porque eu, particularmente, eu fiz assim, eu fiz a faculdade privada, né, que se chama Haute École, e depois eu passei para a faculdade pública, e eu acho que foi maravilhosa a experiência, porque você consegue ter 2 pontos de vista diferentes, 2 instituições diferentes, então foi bem legal, e está sendo bem legal. E qual a diferença que você encontrou entre as duas? Pelo que eu ouvi, eu tenho uma amiga que fez psicologia também na faculdade pública, e eu fiz na Haute École, ela me disse que tem muito menos prática que a faculdade privada, perdão. Então, eu fiz 2 estágios, eu tive muita aula prática, eu pude manusear mesmo os testes psicológicos, eu pude realmente ter esse contato, e ela me disse que na faculdade que ela fez, a experiência dela, né, também não sei, eu não passei por isso, mas ela me disse que era bem mais centrado na teoria e já a gente é mais na prática. E as faculdades privadas, né, a Haute École, são conhecidas mesmo por desenvolver mais esse lado prático. E nesse lado prático eu soube que você também trabalha com idosos. Isso. Me diga como é, porque assim, eu percebo aqui, né, na Europa, nós vemos pessoas de muita idade, assim, às vezes 85 anos, sozinhas, indo fazer sua compra, fazendo a sua comida, vivendo sós. É diferente do Brasil, né? Que nós somos muito acolhedores, a família, a gente chama, vem almoçar na minha casa. Aqui não, se você for à casa de alguém, você tem que avisar com antecedência, tem todo um protocolo, né? Cheio de reservas e protocolos. Esses idosos, me diga como é que foi essa experiência, porque são pessoas que já estão, né, numa fase final da sua vida, numa fase de muita idade, já viveram. Eu sinto, assim, muita solidão. Foi isso que eu senti. Bom, é a minha percepção, né? Mas me diga você, como estudante trabalhando com os idosos, o que você sente? Então, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de 6 meses em uma casa de repouso e foi uma experiência incrível, foi muito interessante. Eu fiz um primeiro estágio numa creche, então, no início da vida. Você fez 2? Isso, exatamente, os opostos. Opostos. Então, eu pude ver várias visões diferentes, eu tive contato com muitas pessoas dentro dessa casa de repouso, eu pude ver que realmente tem muita solidão, tem pessoas que estão lá e que não tem mais, assim, tem família, mas não tem ninguém, a visita e tudo mais. Então isso acontece no mundo inteiro, né? E realmente é bem difícil para essas pessoas, você vê que tem muita solidão, mas eu acho que é legal ter essas casas de repouso, porque acaba que cria uma certa família, essas pessoas se apegam às enfermeiras, o pessoal que está lá, né? Então acaba que essa solidão não é... Assim, tem a solidão por parte familiar, né? Mas é suprida de um certo modo. O afeto que elas recebem, né? Das pessoas que estão ali. E realmente, essa que eu fui, ela é muito acolhedora. É uma casa de repouso pequena, tinha 80 pessoas morando lá, porque tem umas que são muito maiores aqui. Mas essa foi realmente... Foi uma experiência incrível, assim, eu pude... Nossa, eu conversei com tanta gente, eu escutei tanta história que realmente me fez crescer muito como pessoa, como futura profissional. Mas realmente essa questão da solidão é bem difícil assim, de se ver. Tem ainda pessoas lá que são autônomas, que conseguem sair, que têm as amigas, que vão visitar as amigas, mas tem moram ali para ter um ponto de apoio, né? Isso. Tem como se fosse se fosse uma família, tem cuidados médicos e tudo, mas também tem uma vida social. Mas aí você vê o oposto também, que tem pessoas que realmente estão lá sozinhas, que não tem mais ninguém, mas a gente tá lá também para poder estar lá para essas pessoas, e eu acho que isso é muito interessante, muito enriquecedor. Você é jovem e tendo essas experiências, essa sua busca faz com que você amplie, né? Porque nós podemos falar que toda a experiência que nós temos vai depender das escolhas que você faz com as experiências que você tem. Você pode ampliar a sua consciência, ou então você ir para aquele lado de reclamar, tá vendo, o mundo é assim, tá tudo errado. Sabe tinha um desenho antigamente do Wall-E, né, que ele falava, ó vida, ó azar, eu sei que não vai dar certo. Então tem pessoas que são assim. E isso está dando para você essa oportunidade de olhar as questões do lado positivo da vida. Sim. Em todas as instâncias e saber que sempre tem uma solução. Com certeza. A sua profissão...
vai ser a solução de muita gente que está precisando daquele trabalho que você vai oferecer. Sim, sim. E eu vejo em você, você tem um potencial maravilhoso, Obrigada. eu vejo em você já uma ótima psicóloga aí no futuro, ajudando pessoas a encontrarem os seus propósitos Sim. e irem para a vida com certeza. mais alegria. E é esse. E o propósito desse programa também é esse, trazer para vocês a história de pessoas, porque, como Jesus disse, quando nós contamos as nossas histórias nos ligam. Então, que bom que você pôde compartilhar conosco aqui a sua história, e essa história vai ficar conosco também. Obrigada por essa Vai oportunidade. ficar, né? Ligar, e todos aqueles que assistirem também vão levar um pouco da sua experiência para a sua vida. E o programa Trilha Social fica muito feliz de estar aqui na Bélgica, estar nesse país maravilhoso, onde é o berço de muita cultura também. E a gente deixa um pouquinho do nosso coração aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Maristela. Muito obrigada, Camila.